Bom, então eu queria dar minhas boas-vindas, sejam bem-vindos ao nosso curso de recursos penais. Eu espero que vocês aproveitem o curso. Nosso curso tem vários recursos que nós vamos ver. Vamos ver primeiro essa parte inicial, teoria geral do recurso, parte de apelação, recurso antidistrito, vamos ver embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, parte dos agravos, e eu espero que vocês gostem do nosso curso. Então vamos lá, sem mais delongas, teoria geral dos recursos do processo penal, parte 1. Bom, vamos começar então com um conceito de recurso, né? O recurso é o meio voluntário destinado à impugnação das decisões, afigurando-se como remédio de combate a determinado provimento dentro da mesma relação jurídica processual, propiciando a sua reanálise. Então, quando a gente fala, em recurso, nós falamos em qualquer meio destinado à impugnação de uma decisão judicial. Os recursos na esfera criminal, eles têm como objetivo ou anular a decisão anterior. No caso do tribunal do júri, eu posso ter uma nulidade do processo, com recurso eu quero anular aquela decisão. Ou corrigir a aplicação da pena, né? Você teve uma decisão, acha que aquela decisão, a pena foi muito pequena, você vai recorrer para que haja uma nova aplicação da pena. Ou eu posso ter recursos, como no tribunal do júri, contrária à prova dos autos, e que se o tribunal achar que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, eu vou ter a possibilidade de haver um novo julgamento. Então o recurso, primeiro, é um meio voluntário, porque ele depende da vontade da parte, destinado à impugnação de decisão, qualquer decisão judicial, e aí eu estou falando em decisões, podem ser sentenças ou decisões interlocutórias. Afigura-se como remédio de combate a determinado provimento, e aí eu tenho um provimento que pode ser condenatório, constitutivo, declaratório, dentro da mesma relação processual. Dentro da mesma relação, está dentro daquela corrente que diz que o recurso seria mais um desdobramento dentro da mesma relação jurídica processual, ok? Propiciando então a sua reanálise. Do conceito, né? Já podemos então estratificar os seguintes aspectos. Recurso então é uma providência voluntária, porque depende do interesse da parte, e nós vamos discutir nessa aula a questão do recurso de ofício, né? Porque já existe. O que é o recurso de ofício, professor Franklin? O recurso de ofício é aquele recurso que o próprio juiz recorre da sua própria decisão. Já existe quem entenda que, por conta do princípio do ne procedati iudex ex officio, ou seja, o juiz não procede de ofício, e também pelo princípio da iniciativa das partes, de que cabe às partes recorrerem, moverem a ação, o juiz não poderia recorrer de ofício. Nós vamos discutir isso no momento. Razão pela qual não tem natureza recursal as hipóteses de reexame necessárias de determinadas decisões pelo tribunal. O que não tiver natureza recursal não vai ser objeto de recurso. E aí, por exemplo, não confundir o recurso propriamente dito de ações de impugnação, porque os recursos eles têm características próprias. As ações de impugnação têm. O senhor poderia, professor, citar alguns exemplos de ações de impugnação? Por exemplo, o mandado de segurança é uma ação de impugnação, o habeas data é uma ação de impugnação, o mandado de injunção é uma ação de impugnação, a revisão criminal é uma ação de impugnação. Então prestem muita atenção, quando eu falar recurso, ele não se presta a ter as mesmas características da ação de impugnação da decisão, tá? Então, determinadas decisões, elas não se prestam, elas não podem ser atacadas mediante recurso. Número 2. O recurso é admitido dentro da mesma relação jurídica processual, o que retira da condição de recurso
as ações autônomas de impugnação. Então, quando eu entro com recurso de apelação, eu estou entrando dentro da mesma relação jurídica processual e que tem as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedido, certo? Mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedido. Quando eu entro com uma ação de impugnação, uma ação autônoma de impugnação, como uma revisão criminal, como mandado de segurança, como habeas corpus, eu estou criando uma nova relação jurídica processual. Então, no recurso, eu estou recorrendo daquela relação, a mesma relação jurídica processual, e quando eu tenho, então, as ações de impugnação, eu estou criando uma nova relação jurídica. Aqui, para nós anotarmos, eu tenho o habeas corpus, que é uma ação autônoma de impugnação, o mandado de segurança, que é uma ação autônoma de impugnação, e temos a revisão criminal, que é uma ação autônoma de impugnação. Muito embora o habeas corpus não esteja dentro do curso de vocês, de recursos, nós vamos estudar a possibilidade de preparar uma aula específica de habeas corpus, porque é muito importante o habeas corpus para você que vai fazer concurso público, você que vai fazer prova da OAB, mesmo você da área jurídica que quer aprender o habeas corpus, ok? Então vamos lá, vamos continuar. O número 3 diz que o recurso é aspecto... Obrigado. O recurso é aspecto, elemento ou modalidade do próprio direito de ação de defesa. Como vocês podem ver, essa é a corrente mais aceita sobre a natureza jurídica do recurso. Nós vamos buscar isso no livro da Ada Peregrino de novo. A Ada defende que, sendo ele aspecto, elemento ou modalidade do próprio direito de ação de defesa, sendo um desdobramento, continuidade da relação iniciada em primeiro grau, revela-se a sua natureza, como vemos a seguir. Muitos vão dizer que é uma nova natureza jurídica, muitos vão dizer que o recurso nada mais é do que qualquer meio destinado à impugnação, mas a corrente que prevalece é essa, tá? Então, a natureza dele seria a modalidade do próprio direito de ação e de defesa, a continuidade do direito de ação e de defesa. E o quarto elemento, a finalidade recursal, é a invalidação, a integração, o esclarecimento, a reforma da decisão impugnada, sendo o recurso providência de índole potestativa. E agora vamos explicar um por um. Primeiro, o recurso é uma modalidade de invalidação. Validação, se eu tiver, por exemplo, uma sentença que num processo não observou que houve uma nulidade ou uma anulabilidade, eu vou entrar então com recurso para que aquele processo seja invalidado. Por exemplo, a falta de uma citação válida. A falta da citação válida é uma situação que gera a nulidade absoluta do processo. Mas eu também posso ter um recurso destinado à integração do julgado, sim. Então aí não vai se invalidar o julgado, vai só fazer a integração do julgado. O senhor poderia, professor Franklin, dizer para a gente os embargos de declaração é um exemplo. Embargo de declaração não se presta para invalidar a relação jurídica processual. O embargo de declaração, ele tem como objetivo retirar dúvidas, omissões, contradições do julgado. Então, quando eu retiro essas dúvidas, omissões, contradições do julgado, eu tenho então uma integração. Imagine, por exemplo, que o juiz tenha, na hora que proferiu a sentença, deixado de se manifestar sobre a multa, ou deixado de se manifestar sobre a possibilidade de eu transformar aquela pena privativa de liberdade em restritiva de direito, ou transformar aquela pena privativa de liberdade em suicídio. Nessa situação, ou ele
não se manifestou sobre a possibilidade do réu recorrer em liberdade. Todas essas omissões são atacáveis mediante embargos de declaração. E elas aqui têm a finalidade de integração do julgado. Ela não vai invalidar, né, nem vai impugnar aquela decisão totalmente dita. Então, a integração, o esclarecimento são objetos do embargo de declaração. O embargo de declaração é um recurso que visa o esclarecimento, a integração do julgado. E finalmente eu tenho a reforma da decisão impugnada. Reforma, gente, pode ser de qualquer índole, de qualquer matiz. Eu posso ter uma reforma que visa, por exemplo, aumentar a pena. Eu posso ter uma reforma porque a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. Eu posso ter uma reforma porque houve uma nulidade processual. Eu posso ter uma reforma, enfim, por qualquer situação que esteja prevista em lei. Então, basicamente, eu vou ter a invalidação, eu vou ter a integração e esclarecimento, ou vou ter a reforma da decisão. Natureza jurídica que nós temos que analisar aqui é a natureza jurídica dos recursos, né? Qual é a natureza jurídica do recurso? Nós já vimos que a corrente que mais prevalece, como estamos batendo desde o início, é a corrente de que o recurso seria a continuação do próprio direito de ação, beleza? Então, direito de ação ou de defesa é a corrente majoritária. Então, numa prova de OAB ou concurso, você tem que ficar atento. Se for uma prova subjetiva, ele vai te pedir para você colocar as três correntes. E você vai ter que dizer que hoje, atualmente, a corrente majoritária é aquela que diz que o recurso é a continuação do direito de ação. Então, seria, por essa corrente, o recurso, uma continuidade da relação jurídica processual que ainda persiste, agora em fase recursal, pelo inconformismo de uma das partes ou de ambas, com o provimento jurisdicional obtido em primeiro grau. Vamos destrinchar esse conceito. Primeiro, continuidade da relação jurídica processual. O Ministério Público recebeu aquele inquérito, analisou aquele inquérito, verificou que existe indício da autoria e prova da materialidade, denunciou. Aquele acusado foi submetido a um processo onde foi assegurado o contraditório pela defesa e todos os recursos nele inerentes, e ao final o juiz então absolveu o acusado. O Ministério Público inconformado recorre. Ora, reparem que é a mesma relação jurídica processual que persiste. É a mesma relação jurídica processual. Por quê? Porque eu tive o próprio Ministério Público que entrou com a ação, inconformado com aquela decisão absolutória, ele recorre. Então eu tenho a mesma relação jurídica, são os mesmos autores, mesmos réus, mesmo pedido, mesma causa de pedido. Então, aqui eu tenho o Ministério Público, pode ser o querelante também, o querelante entrou com aquela ação, aquele processo de calúnia de difamação, aquele processo que ele está buscando uma reparação, e aí o recurso é absolutório, né? A sentença é absolutória, o recurso dele tem que recorrer dessa sentença, é uma continuidade do direito de ação. Agora na fase recursal, pelo inconformismo de uma das partes ou de ambas, nós vamos aprender que quando eu falo de recurso, eu tenho que falar de sucumbência. Sucumbência. O que é sucumbência? Sucumbência é desconformidade do que se pede e do que se recebe a nível jurisdicional. Desconformidade do que se pede e do que se recebe a nível jurisdicional. Então, senhores, quando eu peço uma coisa a nível jurisdicional e eu recebo outra coisa, eu tenho a sucumbência. Essa sucumbência, esse inconformismo, ele pode se dar
tanto pela parte autora quanto pela parte ré. A parte autora, sendo o Ministério Público nos crimes de ação penal pública ou sendo particular nos crimes de ação penal privada, mesmo que eu consiga uma condenação de uma pessoa no processo, eu posso não estar conformado com a quantidade de pena. E eu sou, então, um inconformado naquele processo. A parte da defesa vai sim conformar porque aquela pessoa foi condenada, não é isso? Mas a parte autora se conformou porque a condenação aplicou uma pena muito pequena. Então os dois vão recorrer. O conformismo de uma das partes ou ambas, com o provimento jurisdicional obtido no primeiro grau. Primeiro grau foi o primeiro lugar onde aquela decisão foi julgada. Porque muita gente pensa, quando eu falo em primeiro grau, que é só o juiz de primeiro grau. Não é. Eu tenho aqueles processos de competência originária dos tribunais. Por exemplo, um prefeito que pratica peculato, ele é processado originariamente no Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça é o primeiro grau do processo de uma ação penal de peculato contra o prefeito. Portanto, o primeiro grau é o primeiro órgão que julgou aquele processo. Vamos lá. Segunda posição, nova ação dentro do mesmo processo. Então, se vocês pegarem o livro do Paulo Rangel, vocês vão encontrar no livro. E aqui, muita gente me pergunta: professor Franklin, mas qual é o livro que o senhor adota? Gente, a gente tem que procurar ler livros diferentes. Então, cada aula que eu dou, eu coloco uma citação de um livro diferente. Aqui, nós estamos vendo a corrente do Paulo Rangel, em que as pretensões são diversas, na ação, o direito com base no fato e no recurso com fundamento numa sentença que se ataca. O argumento do Paulo Rangel é dizer o seguinte: olha, ela é nós temos aí uma nova ação dentro do mesmo processo, porque quando eu entrei com a ação penal, eu tinha um pedido, uma causa de pedido. E quando eu entrei com recurso, eu tive que preparar outro fundamento para aquela decisão específica do recurso. Daí porque o Paulo Rangel, no seu livro, defende que ele não é a favor da corrente da Ada Peregrine, dizendo que, no caso, o recurso, a natureza jurídica, seria uma nova ação dentro do mesmo processo. Essa corrente dele aqui é uma corrente minoritária. E temos uma terceira corrente que diz que a natureza jurídica dos recursos seria qualquer meio destinado a obter a reforma de uma decisão, o que levaria a equiparar os recursos às ações de impugnação. Veja, quando nós falamos em qualquer meio de combater, de impugnar a decisão, não é que esteja errado. O recurso é realmente um meio de impugnar uma decisão. Beleza. O problema dessa corrente é o seguinte: ela, por ser tão ampla, ela acaba englobando nela tanto os recursos quanto as ações de impugnação. Porque se eu digo que é qualquer meio destinado a obter a reforma da decisão, eu posso entrar nesse balaio do gato aí, a apelação, o recurso em sentido estrito, mas também posso colocar também o mandado de segurança, o habeas corpus, a revisão criminal. Porque o habeas corpus, embora seja uma ação de impugnação, não seja um recurso propriamente dito no seu nome, ele tem como objetivo impugnar uma decisão. Então, se eu falo qualquer meio, não é que essa posição esteja tecnicamente correta, porque essa posição ela englobaria os recursos propriamente ditos e as ações de impugnação, como o habeas corpus, como o mandado de segurança, como a revisão criminal. Bom, fundamentos e o duplo grau de jurisdição. A doutrina processual aduz quase unanimemente que os recursos têm como fundamento
a necessidade psicológica do vencido, a falibilidade humana do julgador e as razões históricas do próprio direito. Bom, vamos começar com a necessidade psicológica do vencido. Quem aqui nesta sala gosta de perder? Não existe. A pessoa quer ganhar. E quando ela perde alguma coisa, ela fica inconformada, né? Você perde um ente querido, você fica inconformado. Você perde o teu namorado, tua namorada, você fica inconformado. Você perde num processo, você vai ficar inconformado. Dificilmente você se conforma. Eu, na minha vida profissional, tive uma decisão que foi contrária a mim, que foi proferida por uma juíza que depois se tornou desembargadora e presidente do tribunal, e que, por ser tão bem fundamentada e ter me convencido, eu acabei ficando conformado com aquela decisão dela. Mas eu quero dizer que é uma exceção você se conformar com uma decisão. É ínstinto do ser humano ele viver inconformado, ele buscar sempre uma segunda palavra. Também se fundamenta o recurso na falibilidade humana. Falibilidade aí é a falibilidade do julgador. O julgador também, o juiz de direito, o desembargador que vai julgar o acórdão, ele é uma pessoa humana como nós. E ele pode errar, ele pode cometer erros. E é bem provável que ele venha a cometê-los. E esse erro pode causar uma possibilidade da gente recorrer da decisão dele. Então a falibilidade humana, o erro que pode ser praticado pelo ser humano, também é uma das hipóteses do recurso. E também as razões históricas do próprio direito. O direito se construiu com lutas históricas relacionadas ao inconformismo humano. Você teve aí, nós tivemos aí durante a história vários casos, guerras, em que depois os países que perderam, os países que foram invadidos, por exemplo, buscaram recuperação das suas obras que foram saqueadas pelos exércitos vencedores. Você tem aí uma luta constante, né, da mulher para ascender socialmente, do negro para ascender socialmente, dos homossexuais, né? Temos uma luta constante para defender o direito da criança e do adolescente, temos uma luta constante para defender o direito do consumidor. Então, as razões históricas do próprio direito buscam a cada vez mais se aprimorar o direito para cada vez mais se garantir o direito das pessoas. Então, se perguntarem quais são os fundamentos do duplo grau de jurisdição, quais são os fundamentos que levaram, na época da Revolução Francesa, em 1789, os iluministas a pensarem nessa natureza recursal, de se haver a possibilidade de se recorrer do juiz de primeiro grau para um colegiado com pessoas mais experientes, ela está fundamentada, basicamente, na necessidade psicológica do vencido, de ter uma segunda posição, na falibilidade humana do julgador e nas razões históricas do próprio direito. Princípios recursais. Vamos lá agora para uma matéria que eu adoro, que é princípios, né? Olha, gente, quando eu fiz o meu concurso para promotor de justiça, eu tinha uma visão diferente do que é uma prova para promotor de justiça, eu não sabia. E lá, pasmem, eu me deparei com a maioria das questões relacionadas com princípios. É impressionante como uma questão, pelo menos a minha prova, nós passamos 9 meses fazendo prova, e era dado muita ênfase aos princípios. Daí que eu peço a vocês que deem uma reforçada, estudem os princípios de toda e qualquer matéria, para que você, na hora, se
o examinador te perguntar, você esteja com ele na ponta da língua. Então nós vamos ver com bastante carinho essa parte aqui de princípios. Vamos lá. Princípios recursais. O primeiro princípio, gente, é a voluntariedade. Voluntariedade é que, para que a parte recorra, ela precisa ter desejo de recorrer. Esse recurso tem que ser voluntário, tem que partir da iniciativa dela. Então, a voluntariedade é a regra. Todavia, o CPP prevê o recurso de ofício da sentença concessiva de habeas corpus. Ah, professor, quer dizer que se o juiz decide, e concede o habeas corpus, o juiz tem que recorrer da sua própria decisão? Tem. O Código de Processo Penal ainda prevê hoje essa questão. Embora, como eu disse, eu tenho já vários entendimentos de que esse princípio do recurso de ofício feito pelo próprio juiz não estaria de acordo com a nossa Constituição Federal, seria inconstitucional, porque o juiz, ele vigora para ele o princípio da inércia, que é o princípio do ne procedar e o dex ex officio. O juiz não procede de ofício. Mas aqui eu tenho o recurso de ofício da sentença concessiva de habeas corpus, da sentença que absolve o réu. Ah, professor, também pode dar um exemplo de sentença que absolve o réu? Posso. Imagine, por exemplo, vocês que são estudiosos do direito penal, que o réu tenha praticado o fato de legítima defesa e esteja categoricamente provada a legítima defesa com todos os seus requisitos. Qual é a possibilidade? Qual é a do juiz aí numa situação como essa? Ele vai absolver. Imagine, por exemplo, que o acusado está cobertado pelo estado de necessidade. Era um naufrágio, tinha só uma tábua de salvação, ele caiu com outro cidadão, se ficasse os dois na tábua, um ia morrer. Ele age em estado de necessidade e o juiz reconhece, vai absolver. Nessas sentenças absolutórias, também o juiz recorre de ofício. Da sentença de absolução ou deliberação de arquivos autos de inquérito policial, nos crimes contra a economia popular e saúde pública. Professor, quer dizer que se eu tiver um inquérito policial nos crimes contra a economia popular e saúde pública, essa decisão também o juiz tem que recorrer de ofício? Tem que recorrer de ofício. Vão computando aí, vão anotando aí. Do indeferimento liminar pelo relator no tribunal da ação de revisão criminal. O que é uma ação de revisão criminal? Só para dar um exemplo, nós vamos ter uma aula específica de revisão criminal. Mas, por exemplo, imaginemos uma pessoa que foi condenada com base em provas falsas, uma testemunha comprada, um laudo pericial falso, que depois venha a se descobrir que aquele laudo é falso. Ora, você vai entrar com a revisão criminal em favor daquela pessoa que foi condenada, e se o relator no tribunal, na ação de revisão criminal, indeferir o pedido liminar dessa decisão do relator, cabe recurso de ofício. É ele que recorre da sua própria decisão. Por quê? Porque se trata de direito de liberdade do acusado. Também, quando o pedido não estiver suficientemente instruído, no caso da revisão criminal, faltou então, ele falou na revisão criminal que a sentença se baseou num laudo falso, mas ele não juntou o laudo. Então ele indefere por não ter sido juntado, não ter sido suficientemente instruído. O segundo princípio, vocês estão entendendo até aqui? Tranquilos? Taxatividade. Segundo princípio, taxatividade. Para que seja possível o manejo do recurso, se faz preciso